Bom, gente, após a enquete que eu fiz com vocês nas histórias sobre a maior dificuldade que vocês têm em relação à adesão ao plano nutricional e ao emagrecimento, a resposta recorde foi a ansiedade. Então hoje eu resolvi falar um pouquinho com vocês a respeito desse comer emocional, que é muito comum e faz com que várias pessoas não consigam aderir a planos nutricionais, ainda que eles sejam maravilhosos, ainda que eles sejam adequados à sua realidade. Mas existem outros pontos que estão sendo negligenciados na vida da pessoa, que interferem diretamente nas suas escolhas. É quando a fome deixa de ser orgânica e passa a ser emocional. Claro que para você ter fome, são desencadeados vários hormônios e várias respostas, né, entre comunicação entre cérebro e estômago. Só que existe aquela fome emocional, né? Geralmente é aquela fome quando você já se alimentou, mas continua ainda com vontade de comer. Com certeza você já deve ter passado por isso em algum momento, ou então passa com muita frequência, né? De já estar alimentado e continuar com fome. Para isso, entre mente, entre cérebro, intestino e estômago, tem muita coisa envolvida, né? Não é só uma questão hormonal e orgânica, é a questão psicológica também. Então, por incrível que pareça, no processo de emagrecimento, para ele acontecer, você precisa estar preenchido. Eu digo isso com conhecimento de causa, porque enquanto tinham lacunas muito abertas na minha vida, eu ainda não tinha conseguido vitória nesse processo de emagrecimento, porque você precisa estar preenchido em relação às suas emoções e sentimentos. Então, o coração precisa estar muito bem resolvido, você precisa ter paz de espírito e alma, então precisa estar exercendo a profissão que você ama, precisa estar satisfeito no seu trabalho, precisa estar com tudo em dia em relação aos seus relacionamentos, às suas relações pessoais e de trabalho, e precisa também ter essa questão de fé e alma muito bem preenchida antes de começar um processo de emagrecimento e se culpar por não conseguir. Então, cabe a reflexão hoje se esses fatores estão preenchidos na sua vida antes de você se desafiar a conseguir fazer uma restrição alimentar e parar de colocar as emoções na sua alimentação. Então, fazer uma terapia é de extrema importância para você conseguir se compreender, ter autoconhecimento, saber onde estão abertas essas feridas e essas lacunas para serem preenchidas e assim você conseguir o seu processo de emagrecimento. Vale essa reflexão porque o alimentar tem muito a ver com prazer, né? Eu concordo muito com isso, inclusive. Eu não quero tirar da alimentação essa questão de prazer, porque eu acho que isso está realmente relacionado à questão da confraternização, à questão de você sentir prazer mesmo ao escolher bem os alimentos, os que te agradam. Só que se alimentar bem, ok, prazeroso, mas se alimentar em excesso pode parecer bom, né? Mas o tempo que é bom é muito curto. Aquele tempo que você se alimenta e se satisfaz passa muito rápido. E se alimentar em excesso por causa da ansiedade é pior ainda, porque aí vem a sensação de culpa e frustração. E acaba sendo um ciclo vicioso, porque quanto mais você come, mais você sente aquele prazer imediato que é muito curto e logo depois vem a sensação de frustração e com isso baixa estima, a sensação de não conseguir colocar em prática e se fortalecer. Isso vai minando a sua energia, te deixando cada vez mais triste, viciado e nesse ciclo. E aí que eu bato nessa tecla. O momento em que a alimentação ela deixa de ser um prazer benéfico para a sua saúde, para o seu estado emocional, é quando ela passa a ser um excesso. E o excesso e vício é sempre muito prejudicial, porque vai te detonando, vai te deixando cada vez mais fraco e faz você começar e não terminar muitas coisas, inclusive várias dietas. Então, existem muitas coisas que podem nos preencher além da comida. Todo ser humano ele vai ter as suas necessidades básicas, que são as de satisfação, a de se sentir amado,
de se sentir seguro, de ter as suas expectativas atendidas, de ter as suas conquistas pessoais muito bem planejadas e executadas. Então, vale a reflexão de você transferir essa falta, né, e esse não preenchimento que está te levando a comer demais para as outras questões da sua vida. Então, procurar estar bem próximo de pessoas que te ajudam, que te amem. Então, estar bem amado ajuda muito nesse processo. Estar bem nutrido, então escolher melhor os alimentos que você consome. Estar bem psicologicamente, então ter um acompanhamento terapêutico também vai te ajudar bastante, e ter a sua fé fortalecida. Quando tudo isso está em conjunto, está conversando, quando tudo isso está em sintonia, você está realmente preenchido. Então a comida, ela deixa de ser essa fuga, esse prazer momentâneo, esse momento de desestresse. Então você tira da comida esse peso e passa a viver tão bem nas outras coisas, nas outras esferas da sua vida, que você para de transferir para a comida essa necessidade de prazer tão específica. O primeiro exercício, então, é você começar a perceber quais são esses gatilhos que fazem você comer em excesso e descontar na alimentação as questões emocionais. Então, se conhecer para ver esses motivos mesmo. Se é porque você está trabalhando demais e está estressado, se é porque você está insatisfeito com as suas relações, se é porque você está entediado, então o ócio também faz com que você transfira para a comida essa necessidade de estar se ocupando, se manter ativo, e aí por conta desse tédio e desse ócio e de não se ocupar com conhecimento, com atividades relaxantes ou atividades produtivas, você passa a descontar na alimentação esse momento. E depois que você diagnosticar todas essas questões, se você está comendo demais também porque você se sente só, porque você está em solidão, né? Porque você está insatisfeito com qualquer coisa na sua vida, cabe aí a reflexão de saber as causas, e a partir do momento em que esse gatilho acontecer e essa causa te fizer procurar alimentação como uma compensação, você saber o momento de intervir, respirar, perceber esse momento e entender que não é a comida que vai satisfazer esse ponto. Pelo contrário, você vai comer e não vai adiantar. Esse buraco não vai ser preenchido, não vai solucionar essa causa, e você vai continuar sempre em busca aí desse prazer efêmero da alimentação, que não vai solucionar a sua questão. Nesse momento em que você percebe que está indo em busca da alimentação, não por uma questão orgânica, porque você precisa se nutrir, mas por uma questão de fuga, é importante você ocupar a sua mente, né, com uma outra tarefa. Um livro que você possa ler, um amigo que você possa ligar e conversar, até desabafar, né, dessas suas questões pessoais que estão te levando a descontar na alimentação. Procurar ajuda profissional, se distrair com alguma atividade doméstica, procurar realmente alguma atividade prazerosa. Cabe a reflexão, né, de cada um, o que é que te faz feliz. Então, se for fazer uma atividade física, uma atividade de cuidado pessoal, como salão de beleza, como jogar futebol, enfim, alguma outra atividade que te dê prazer e que tire da comida esse peso de solucionar por um momento muito curto o seu problema. Então, gente, para você que está assistindo esse vídeo hoje e costuma descontar na alimentação as suas emoções e as suas frustrações, saiba que isso é completamente superável. Basta a gente procurar mesmo esse processo de reflexão, de nos conhecer, de realmente entender a causa desses gatilhos e intervir. Então, é um processo realmente aos poucos, é progressivo, não é de uma hora para outra que você deixa de ser ansioso, não é de uma hora para outra que você vai saber lidar, e não é o tempo inteiro que você vai saber lidar. As quedas, elas existem, mas o autoconhecimento faz você ficar cada vez mais fortalecido de entender esses momentos e com o autoconhecimento conseguir se fortalecer e deixar de procurar na comida uma sensação de preenchimento que não é dela.
São de outros motivos que precisam ser conhecidos, você precisa conhecer, intervir, resolver o seu problema e aí com certeza você consegue lidar melhor com o plano nutricional, consegue fazer escolhas muito melhores na sua alimentação, porque você para de transferir para a comida uma responsabilidade que não é dela. Eu desejo então que você tenha responsabilidade, que você tenha conhecimento, o autoconhecimento. Eu desejo que você tenha foco nas suas metas e nas suas realizações pessoais, porque é isso que alimenta a sua mente e te deixa fortalecido, porque a comida, ela é prazer, ela é socialização, mas precisa de moderação. Nada em exagero que se torne um vício, que saia do seu controle, é bom para sua mente, para sua autoestima. Tchau, tchau.